E aí, tudo certo? Vamos continuar? O negócio é o seguinte, a gente está continuando a aula de Primeiro Reinado, vamos falar da crise do Primeiro Reinado, já falamos nas aulas anteriores, né, do processo de independência, já falamos nas aulas anteriores da Constituição, do reconhecimento da independência, do papel dos Estados Unidos, do papel da Inglaterra, né? Falamos da Confederação do Equador por conta do desgaste de Dom Pedro. Agora a gente vai falar da crise do Primeiro Reinado, né? Aproveita, começa a seguir 10 História aí no seu Instagram, curte a página do 10 História no Insta, no Face e se inscreve aqui no canal que a gente vai ter muita coisa para você que está se preparando para o vestibular ou mesmo que está se preparando para provas na escola, beleza? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada. Crise do Primeiro Reinado. O que está acontecendo aqui, né? Eu estava falando antes, na outra aula, que, pombas, começou em 1822, vai terminar em 1831, a gente mal terminou de falar de uma coisa, já vamos derrubar, né? Mal começou a falar de Primeiro Reinado, já vamos derrubar o imperador. Mas o que acontece é que foi muito trágico, né? Do ponto de vista econômico, né? Eu coloquei aí dificuldades financeiras, qual que é o problema? O açúcar não dá mais a grana que dava antes. Nós não temos ainda um outro produto forte o suficiente. O café vai começar a dar muito dinheiro na final da década de 30, começo da década de 40. O ouro está em crise. Não temos um grande produto. Aí, além de não termos um grande produto, tem uma outra questão, né? Que é a seguinte: como é que nós vamos recolocar o Brasil na divisão internacional do trabalho? O que nós vamos produzir? Porque até então tudo que a gente produzia a gente vendia para Portugal, agora não é mais bem assim. E aí, como é que fica? Né? Então não temos uma dificuldade financeira, mais do que uma crise econômica, uma dificuldade financeira, não sabemos para onde a gente vai. Uma outra questão que está incomodando é o autoritarismo do Dom Pedro, essa história do poder moderador, dele querer as coisas do jeito dele, né? Dele dispensar todo mundo. Ele fez a campanha dele dizendo, não, porque vamos todos participar, a elite vem comigo, governa comigo, tal, e agora a elite não pode governar com ele, né? Então fica uma situação bastante estranha, essa situação do autoritarismo do Dom Pedro. Ninguém estava esperando por isso. Críticas da imprensa. A imprensa está criticando. Tinha uma liberdade de imprensa tremenda. Tá? Tinha uma liberdade de imprensa tremenda. Mas isso não quer dizer que o Dom Pedro tratava bem jornalista. Não tratava bem jornalista, não. Tá aí para o final, né, o assassinato do Líbero Badaró. Líbero Badaró é um jornalista que critica duramente o Dom Pedro e vai acabar sendo assassinado. Nunca vamos conseguir provar que foi Dom Pedro que mandou matar, né? Mas é claro que o maior interessado na morte do Líbero Badaró era o Dom Pedro. Então, isso significou o quê? Isso significou desgaste para a imagem do Dom Pedro. Ele não tinha conseguido resolver a questão econômica, ele é um cara autoritário, ele é um cara que matou o Líbero Badaró. O assassinato do Frei Caneca no final da Confederação do Equador também vai para a conta do Dom Pedro, são 2 assassinatos, né? 2 rivais políticos assassinados. Então é um problema. A questão sucessória é um problema para ele também, porque o pai dele morreu, Dom João morreu. O pai dele morre lá em Portugal. E aí é um rolo. 1826, é um rolo. Porque quem vai assumir? Assume o filho, não é? Só que o filho do rei é Dom Pedro. Então Dom Pedro, mais do que depressa, vai falar, não, mas eu não vou assumir, eu não tenho condição, toma, manda Maria da Glória. Só que a Maria da Glória, filha do Dom Pedro, é muito nova. Então ela precisa de um regente para governar com ela. E aí esse regente vai ser o irmão Dom Miguel, o irmão mais novo do Dom Pedro. Manda o irmão e a Dona Maria da Glória. Só que o irmão do Dom Pedro começa a querer dar um golpe de Estado e tomar o poder da Maria da Glória. Putz, é claro que o rolo vai ser tanto que Dom Pedro vai mandar dinheiro, vai mandar conselheiros, vai se desgastar, vai pensar um monte em cima disso. E aí todo mundo vai falar, peraí, mas nós não temos dinheiro, você está mandando dinheiro? Que dinheiro que é esse que você está mandando? Fala, estou mandando dinheiro que a gente não tem. Ah, que bom. Nós não temos dinheiro para o Brasil, estamos numa crise desgraçada, aumentando impostos para você resolver o problema lá.
Então pega muito mal essa situação da crise. E também tem um medo de recolonização, todo mundo com medo do Dom Pedro de repente falar assim, então quer saber, daqui Portugal, eu governo Portugal, eu governo Brasil, a gente junta tudo de novo. Então com esse medo, a situação fica bem complicada. Para além disso, o Uruguai declara independência do Brasil. A gente não deixa e perde a guerra. O Uruguai ganha a guerra do Brasil. Imagina quantos soldados tinha o Uruguai nesse momento. O Uruguai até hoje que não tem uma população enorme, né? Muito pouco povoado o Uruguai, mas ganhou do Brasil. E tamanha a desestruturação do Brasil, tamanha a falta de estrutura do Brasil. Então, isso pega muito mal para o Dom Pedro, porque morrem soldados e porque a gente gasta dinheiro e a gente ainda por cima perde a guerra. Se tivesse vencido, pelo menos seria outra coisa, mas a gente perde. Depois, o assassinato do Líbero Badaró, impopularidade, óbvio, impopularidade, porque não tem dinheiro, porque é autoritário, porque mata os inimigos, porque perdeu a guerra, porque estamos numa crise econômica, porque se preocupa muito com Portugal e pouco com a gente, no entender do povo. Então isso daqui traz um problema. Só que aí entra uma outra questão, uma questão de desregramento moral. Qual que é a questão do desregramento moral? Dom Pedro não era exatamente o melhor cristão. Ele tinha amantes. Ele mandou construir a casa da Marquesa de Santos, aqui em São Paulo. Né? Então ele tinha muitas, sei lá, então não dava para a igreja falar, não, povo brasileiro, vamos obedecer Dom Pedro, tal, porque Deus trouxe esse homem para a gente, é difícil. Entendeu? Então um cara extremamente impopular, com desregramento moral, não dá para salvar. O que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar justamente fazer uma viagem para resgatar o contato dele com as elites para ver se ele consegue de novo apoio. Tá? É isso que ele tenta fazer. Vai para Minas Gerais. Chega em Minas Gerais, é muito mal recebido. Volta para o Rio de Janeiro. Os portugueses no Rio de Janeiro, né? No primeiro reinado a gente tem a eterna briga entre os portugueses e os brasileiros muito afim de um Estado centralizado, os brasileiros muito afim de um Estado descentralizado, os portugueses muito afim do Dom Pedro, os brasileiros nada afim do Dom Pedro, então os portugueses fazem uma festa para Dom Pedro. E os brasileiros destroem a festa. Vira uma briga louca nas ruas do Rio de Janeiro, uns, os portugueses, querendo fazer festa para Dom Pedro, outros, os brasileiros, querendo destruir tudo dessa festa, acabar com essa festa. Então Dom Pedro dá uma cartada. Ele contrata o Ministério dos Brasileiros, cheio de brasileiros. Os portugueses ficam pistola. Ele demite todo mundo, contrata o Ministério dos Marqueses, com muito mais portugueses. Os brasileiros ficam insatisfeitos. Resultado, ele fala, gente, quer saber? Eu vou embora. E vai embora. Abdica o trono e vai para Portugal. Por que ele vai para Portugal? Porque lá ele vai ser Pedro IV. Ele resolve, quer dizer, aqui ele tinha um desconforto, aqui ele tinha um clima horroroso, lá em Portugal ele era a solução de todos os problemas, então ele vai para Portugal e ele morre em Portugal 3 anos depois, desculpa o spoiler, mas ele morre em Portugal em 1834, né, como Pedro IV, mas a situação aqui no Brasil termina o primeiro reinado. Termina o primeiro reinado e acontece o quê? Período regencial. Afinal de contas, o filho do Dom Pedro I tinha apenas 4 anos de idade quando o pai abdica o poder. Mas isso já é assunto para uma outra aula. Belezinha? Até mais. Abraço.